Da escuridão virá a luz ucraniana. Na Crimeia, isso é mais evidente que em outros territórios ocupados. Há meses, a Ucrânia está engajada em uma campanha para isolar a Crimeia, transformando a península ocupada em uma ilha isolada do apoio russo. Então aconteceu a noite de 24 de junho de 2026. A Ucrânia acabou de mergulhar a Crimeia em sua noite mais sombria de todas. Mas fica muito pior para a Rússia. Algo sombrio aconteceu além das luzes se apagarem. Algo realmente sombrio. Com a eletricidade cortada, a Ucrânia destruiu tudo. Vamos levá-lo primeiro à usina de Balaklava, na cidade de Sebastopol. Esta cidade deveria ser a joia da coroa de toda a ocupação da Crimeia para Putin. Era a base da frota do Mar Negro, até ser expulsa pela campanha ucraniana contra os navios russos. Mas agora Sebastopol está vulnerável, e a Ucrânia provou isso com uma série devastadora de ataques noturnos em 24 de junho, que mergulharam toda a cidade na escuridão. A usina termoelétrica de Balaklava foi o alvo principal, e o ataque aéreo da Ucrânia fez exatamente o que deveria fazer: cortar a energia, mergulhar os ocupantes na escuridão. Numa noite em que explosões também foram registradas por canais de monitoramento ucranianos em Kerch, Bakhmut, Sarai e perto do Monte Ipetri, que é uma base importante por si só, por abrigar uma estação de radar usada por um batalhão técnico de rádio das forças aeroespaciais russas, a Ucrânia claramente causou danos suficientes à usina de Balaklava para mergulhar os ocupantes da Crimeia em mais profunda escuridão. Os detalhes sobre a extensão dos danos causados ainda não estão claros, mas o pânico vindo das autoridades fantoches russas na península nos diz tudo o que precisamos saber. O governador de Sebastopol, indicado por Moscou, Mikhail Razvozaev, explicou no Telegram que sua cidade ficou sem energia temporariamente após ataques ucranianos à infraestrutura. Em posts seguintes, o governador afirmou que defesas aéreas, grupos móveis de fogo e forças militares e de aviação russas teriam repelido 2 ataques ucranianos, derrubando 70 drones. Repelido é uma escolha interessante de palavras. Defesas aéreas russas tentaram barrar ataques ucranianos à Crimeia. No entanto, elas falharam. Razvozaev até admitiu isso sem querer em uma postagem, confirmando que a energia segue sem restabelecimento nos distritos de Leninsky, Gagarinsky e várias ruas de Sebastopol. Razvozaev não dá para dizer que o ataque foi repelido se a cidade ficou toda no escuro por causa dele. Razvozaev não menciona em suas postagens no Telegram que a Crimeia já enfrentava problemas de energia antes do ataque da Ucrânia em 24 de junho. Portês de energia rotativos foram implementados na maior parte da Crimeia em 23 de junho, segundo as autoridades, como medida preventiva. Não está claro o que eles deveriam prevenir. O Kiev Independente informa que esses apagões rotativos já atingiram metade da Crimeia e, não por coincidência, vieram após um ataque ucraniano aos reservatórios de combustível da usina termoelétrica de Kerch. Lembre-se de Kerch. Falaremos disso depois. O porta-voz da administração fantoche de ocupação russa, Oleg Kryushkov, explicou a situação afirmando: "Estamos vendo ataques quase diários à infraestrutura energética da Crimeia. Há manobras e redistribuição de energia. Cronogramas de corte preventivo foram introduzidos e, se houver sobrecarga na rede da Crimeia, serão aplicados periodicamente. Tudo depende da situação." Bem, a situação acabou de piorar muito. Uma península que depende do território continental ucraniano para obter eletricidade está sendo isolada. A Ucrânia atacou uma das poucas usinas de energia da Crimeia para deixar um recado claro. Além do pânico, Razvozaev tentou inspirar os ocupantes que a Ucrânia mergulhou na escuridão. Eles não vão nos intimidar sem luz. Já passamos por coisas piores e vamos resistir agora também, declarou o governador de Sebastopol, enquanto também dizia timidamente aos moradores que provavelmente seria uma boa ideia economizar a bateria dos celulares, caso quisessem ter alguma chance de fazer chamadas de emergência. Que ironia! Eles não vão nos intimidar, sério. Vindo de um governador fantoche, de um regime que fez dos ataques à rede de energia da Ucrânia, especialmente durante o inverno, uma de suas principais estratégias para aterrorizar civis ucranianos e pressionar o governo do país, essa declaração soa vazia. Em 2 de junho, um ataque russo com mísseis e drones deixou 8 regiões da Ucrânia sem eletricidade,
e a campanha aérea contra a rede energética forçou a maioria das regiões a impor apagões para sobreviver ao inverno. Um apelo à ação não funcionará na Crimeia, já que os ocupantes estão sentindo os efeitos de uma operação militar que deveria ter acabado há muito tempo. Vimos aqui uma pequena vingança da Ucrânia e uma forte estratégia para isolar a Crimeia, tornando a península insustentável para a Rússia. Está acontecendo uma mudança na Crimeia. O mais grave para Putin e seus aliados é que 24 de junho foi só o destaque. Enquanto Sebastopol era mergulhada na escuridão, a Ucrânia vinha atacando toda a Crimeia em uma onda de ataques que pegou uma situação já ruim e a tornou muito pior para a Rússia. Na véspera de causar à Crimeia sua noite mais escura, a Ucrânia já havia provocado a mais feroz. Após uma varredura de 60 alvos, as forças de sistemas não tripulados da Ucrânia somaram 2 lançadores, um canhão antiaéreo e um radar aos 23 ativos de defesa aérea russos destruídos em junho, segundo o Euromaidan Press. Mas houve mais. Locais de combustível, 3 drones russos caros e outros alvos somaram 60 alvos atingidos pelas forças de sistemas não tripulados da Ucrânia antes do apagão. Ainda há muito para abordar, então continue conosco. Ucrânia atingiu um sistema Pantsir S-1 perto de Bakhmut. Em Korotna, drones ucranianos destruíram um canhão antiaéreo e um lançador S-300. Kert também foi atingida. Como dissemos, lembre-se disso. Ela perdeu um radar Nebo-U e muito mais. A Ucrânia também atacou caminhões-tanque de combustível nos territórios ocupados destinados à Crimeia para aliviar a crise de combustível na península. Em Gorlovka, no Oblast de Donetsk, a Ucrânia destruiu um vagão-tanque de combustível. Um transporte de suprimentos foi destruído em Zaporizhia, perto de Priazovska. Segundo a Euromaidan Press, vários comboios de combustível e suprimentos também foram eliminados na Crimeia e em 4 oblastes ocupados. A Ucrânia derrubou drones na Crimeia e um centro de treinamento de pilotos de drones em Debaltsev. A Ucrânia acerta todos os alvos e o controle de Putin sobre a Crimeia enfraquece gradualmente. Voltando a Kert, destruir um sistema de defesa aérea não foi a única conquista da Ucrânia em sua série de ataques. O Kiev Post relata que a Ucrânia também atingiu um depósito de petróleo no porto de Kerch. Esse foi um ataque repetido. O depósito já estava em chamas após o ataque de 21 de junho, então a Ucrânia atacou de novo para manter o fogo ativo. A Ucrânia também atacou o complexo de transbordo e armazenamento do terminal de testes, centro logístico crucial para a Rússia transferir gás natural liquefeito e produtos petrolíferos aos territórios ocupados, incluindo a Crimeia. O canal Supernova Plus no Telegram divulgou imagens dos ataques, impedindo a Rússia de negar. Houve ainda o ataque à usina termoelétrica já citado, destruindo ao menos um tanque de combustível e gerando uma fumaça que se espalhou por quase 50 quilômetros, segundo o canal Crimean Wind no Telegram. O Kiev Post acrescenta que incêndios foram relatados na entrada de Kerch, onde a Rússia posiciona as defesas aéreas S-300 e S-400, assim como na estação ferroviária Yuzhnaya, que também fica na cidade. Se Kerch soa familiar, é porque a região também é o local da famosa Ponte de Kerch, que permite à Rússia transportar tropas e suprimentos do continente para a Crimeia ocupada. O tráfego na ponte foi bloqueado às 7 no dia dos ataques em massa da Ucrânia. Que tal um pouco mais? A Ucrânia também atingiu uma subestação elétrica na Sosnaya 2, no distrito de Sovietsk, na Crimeia. Isso foi confirmado pelos satélites do sistema FIRMS da NASA, que localizaram um incêndio no local, juntamente com relatos de testemunhas oculares sobre explosões poderosas, que começaram por volta das 2 da manhã, segundo o Kiev Post. Esse ataque também provocou apagões, aumentando a escuridão após o ocorrido em 24 de junho. Os drones ucranianos provocaram incêndio no istmo de Arabat. Você pode pensar que terminamos com os ataques. A Rússia certamente esperava que fosse esse o caso nos dias 23 e 24 de junho, mas tem mais. Antes de falarmos sobre as ações da Ucrânia, respire e inscreva-se no programa militar. Se esse é o tipo de análise da guerra na Ucrânia que você procura, publicamos vídeos assim diariamente. Então, está pronto para mais? No dia 23 de junho, as Forças de Operações Especiais, ou SSO, da Ucrânia, usaram a plataforma de mídia social Threads para fazer um grande anúncio. Desculpe, mas temos um assunto oficial e urgente.
A ponte ferroviária sobre o canal norte da Crimeia não existe mais, disseram as SSO com notável sarcasmo. Em seguida, eles provocaram mostrando exatamente o que aconteceu e cumpriram essa promessa com um vídeo do ataque que mostra que os drones da Ucrânia devastaram completamente a ponte. Várias vezes, vemos drones se aproximando e atingindo alvos na ponte. Após o ataque, um vão da ponte desabou totalmente e a linha férrea usada pela Rússia para levar suprimentos à Crimeia foi destruída. E uma vez que tudo isso foi confirmado por agentes em terra, a Ucrânia também mirou os equipamentos de reparo, além de atacar os restos da ponte. Mais uma vez, para evitar que a Rússia fizesse um reparo rápido e a colocasse em operação novamente. O Kiev Post compartilha mais detalhes. Diz que a ponte em questão ficava perto da vila de Rozdolna e que o ataque ocorreu em 22 de junho, embora tenha sido noticiado um dia depois. Tivemos 3 dias seguidos de ataques devastadores visando prejudicar os ocupantes da Crimeia. Foi exatamente isso que o ataque fez. A ponte destruída e a linha férrea eram parte da rede logística militar usada pela Rússia para levar suprimentos, tropas, equipamentos e combustível pela Crimeia e ao sul da Ucrânia. Aliás, dissemos 3 dias, já faz quase uma semana de ataques. A ponte já havia sido atingida antes do ataque de 22 de junho, junto com outros ataques ucranianos, a passagens que conectam a Crimeia ao território continental ucraniano. Falando dos ataques ucranianos da última semana, há outros a relatar, nem todos afetando a Crimeia. Em 20 de junho, a Ucrânia atacou a refinaria de petróleo de Tyumen, a cerca de 2.000 quilômetros da fronteira ucraniana com a Rússia. Vimos ataques repetidos ao Porto Kavkaz na Rússia desde 21 de junho. Embora seja território russo, recebe balsas que levam suprimentos à costa oeste da Crimeia. Incêndio no porto atingiu várias balsas usadas pela Rússia como navios logísticos improvisados. Ufa! Já vimos a Ucrânia realizar grandes ataques antes, mas nada como isso. Em poucos dias, a Ucrânia ampliou sua estratégia para isolar a Crimeia dos ocupantes do continente ucraniano e dos suprimentos vindos da Rússia. Defesas aéreas destruídas, depósitos de petróleo em chamas e artérias logísticas esgotadas. E enquanto criamos este vídeo, grande parte da Crimeia ainda está sem energia, e não parece haver fim à vista para os apagões rotativos que foram instituídos na península. A Ucrânia causou à Crimeia seu dia mais sombrio como o ápice de uma série brutal de ataques que visam incapacitar a península. Neste momento, a ocupação russa da Crimeia está em situação terrível. O comandante das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, Robert Brovdi, já alertou os ocupantes da Crimeia após esses ataques. Moscou vai cair na Crimeia. Os pássaros SBS continuarão fazendo sua parte, rugiu Brovdi em uma postagem no Telegram em 23 de junho. Isso foi antes da energia ser cortada em Sebastopol, mas os russos na Crimeia sabem que ele fala sério. Francamente, eles devem estar se perguntando como as coisas podem piorar a partir daqui. Eles já enfrentam apagões e o surgimento quase diário de mais drones ucranianos em seus céus. Além disso, a estratégia de isolamento da Ucrânia está deixando a península isolada do restante. Pegue o combustível, por exemplo. A Ucrânia não ataca depósitos de petróleo e caminhões de combustível sem motivo. Cada vez que o petróleo russo é queimado, a crise de combustível na Crimeia se agrava ainda mais. Mais ou menos na mesma época em que a Ucrânia realizava sua série de ataques, as autoridades da Crimeia impuseram amplas restrições à venda de combustível para civis, já que o suprimento cada vez menor de combustível na península está sendo reservado para os serviços de emergência e para o exército russo. O líder da Crimeia, imposto pela Rússia, Sergei Aksionov, proibiu a venda de combustível em Sebastopol e depois no restante da Crimeia. Ainda há combustível chegando à península. Como disse o motorista frustrado à BBC, tem gasolina no posto, mas eles não estão vendendo. Ela foi entregue à noite e, após o decreto de Aksionov, fecharam tudo, embora devessem vender normalmente durante o dia. Mas o que isso nos mostra é que não está chegando combustível suficiente à Crimeia. Agora está sendo racionado. E a pessoa comum na península é quem está perdendo com isso. Trabalhos que envolvem dirigir tornaram-se quase impossíveis, e o destino de férias antes atraente para russos do continente virou uma zona proibida. As reservas de passeios já caíram 58% nas 2 semanas até 22 de junho, segundo o New Voice of Ukraine, e vai piorar ainda mais para uma das principais fontes de renda da Crimeia.
Segundo o Kiev Post, a interrupção dos transportes ferroviários e rodoviários também afetou a península. A principal operadora ferroviária da península, Grand Service Express, já anunciou que todos os trens Tavria que saem da Crimeia agora só vão partir de Kerch, e todos os trens que chegam vão terminar lá. Qualquer pessoa que quiser ir mais para dentro da península precisa pegar um ônibus. Passeios de transporte público foram reduzidos e centros comerciais limitaram horários. Visitar um supermercado não ajuda muito. Em 9 de junho, a TVP World informou que autoridades ucranianas relatam falta de alimentos devido aos ataques da Ucrânia à logística da Crimeia. Também devemos questionar até quando os trens circularão em Kerch, já que a Ucrânia deixou claro que atacará intensamente essa região. Também há sinais mais estranhos de que a estratégia de isolamento da Ucrânia para a Crimeia está funcionando. Aksionov anunciou a suspensão de todos os acampamentos infantis até pelo menos 1º de setembro, supostamente por medo de ataques ucranianos. A Ucrânia não atinge civis. A suspensão ocorre porque a crise de combustível na Crimeia tornou os ônibus para os acampamentos um luxo que a região não pode mais bancar. A Crimeia também proibiu à noite motocicletas, ciclomotores, scooters, pit bikes, quadriciclos e veículos similares. Isso supostamente visa garantir a segurança pública, pois o barulho das motos atrapalha as equipes de defesa aérea contra os drones da Ucrânia. E aqui está o sinal mais louco do sucesso da Ucrânia na Crimeia. As sirenes de ataque aéreo foram suspensas. Os ocupantes recebem alertas por mensagem e notificações de emergência quando drones chegam, mas os apagões dificultam carregar celulares, tornando a estratégia ineficaz. Oleg Kryuchkov, que é assessor de Aksionov, diz que usar sirenes de ataque aéreo criaria um caos na península. Por quê? Porque elas tocariam 22 horas por dia, 7 ou 8 vezes à noite, tornando impossível aos ocupantes viverem o que resta das vidas que tentaram construir na península. Os ataques de drones da Ucrânia se tornaram tão frequentes e eficazes que as sirenes de ataque aéreo deixaram de ser usadas, pois estariam tocando o tempo todo. O cerco ucraniano está se fechando sobre a Crimeia. O que estamos vendo aqui é um bloqueio como nenhum outro. Bloquear um território para evitar entrada ou saída de suprimentos não é uma estratégia nova. Isso tem sido usado por forças militares há milênios. Mas o modo como a Ucrânia faz isso é inédito. Milhares de drones paralisam a logística da Crimeia e tornam a península vulnerável a ataques, que a Ucrânia agora parece poder realizar a qualquer momento. A Ucrânia preparou tudo isso enfraquecendo metodicamente as defesas aéreas da Crimeia ao longo de 2025, enquanto desenvolvia a tecnologia de drones de ataque de médio alcance, que permite os ataques que agora estão mirando nas artérias logísticas da Rússia que servem a Crimeia. Agora vemos a culminação desse trabalho árduo. Em 24 de junho, a Ucrânia impôs à Crimeia ocupada o dia mais sombrio de seus 12 anos. Nos dias anteriores, proporcionou à Crimeia os dias mais intensos que a Crimeia já viveu. Como diz Brovdi, ainda há muito por vir. Os dias sombrios ficarão ainda mais escuros enquanto drones da Ucrânia tomam os céus. A luz só retornará à Crimeia quando a Ucrânia concluir seu trabalho e a estratégia de isolamento levar à saída em massa dos ocupantes. A Crimeia de Putin terminou. E nada pode ser feito para impedir isso. O que já foi a maior conquista de Putin agora vira um passivo estratégico tão grande que logo a Rússia vai admitir que manter a Crimeia dá mais problemas do que vale. A estratégia da Ucrânia é brilhante e devastadora. Saiba mais assistindo ao nosso mergulho sobre como o país isola a península e se prepara para a desrussificação futura. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para acompanhar os ataques da Ucrânia à Crimeia e territórios ocupados. Obrigado por assistir.